1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim o texto da palavra do Senhor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como tal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele rejeitou você enquanto rei. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, como igreja, gratos pela tua palavra e ansiosos por receber mais de ti. Nos dá sabedoria nessa manhã, nos ensina a tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Já disse o sábio que o tolo nunca aprende com seus erros. O tolo é aquele que erra, mas não consegue aprender. O inteligente é aquele que até erra, mas ele aprende com o seu próprio erro. O inteligente é aquele que, uma vez que errou, ele para, ele presta atenção no que ele fez e ele aprende com o seu erro. E o sábio? O sábio é aquele que, vendo os erros alheios, ele observa, tira lições dali e aprende. Então o tolo é aquele que nunca aprende, mesmo errando. O inteligente é aquele que erra, mas cresce, ele aprende. E o sábio? O sábio é aquele que, observando os outros, os erros alheios, ele cresce. E nessa manhã eu quero que nós cresçamos em sabedoria, aprendendo com os erros de Saul. Eu quero pregar para você nessa manhã sobre os erros que destruíram Saul. Já que Saul foi um homem que cometeu muitos erros, eu não quero que eu e você cometemos, tá certa a palavra, né? Venhamos a cometer esse erro também de português. Eu disfarço bem, né? Saul, irmãos, ele foi escolhido e ungido para ser rei em Israel. A Bíblia diz que quando o povo de Israel começou a buscar Samuel para querer um rei, é porque todas as nações vizinhas tinham um rei, e em Israel era diferente, porque eles tinham um juiz, um profeta, homens e mulheres como Débora, como Gideão, entre tantos outros que foram usados por Deus para trazer juízo e justiça a Israel. E assim era Samuel. Samuel foi o último das dinastias dos juízes e era um profeta de Deus. Só que o povo queria um rei. Então Samuel fala: olha, é melhor que vocês não façam assim, porque Deus é o rei de vocês. Mas já que vocês querem um rei humano, ele orou a Deus e o povo escolheu Saul, que era um homem de alta estatura. A Bíblia diz que nos seus ombros ele se destacava no meio da multidão. A gente pode imaginar aqui talvez um homem de 1,90 m, alguém muito alto. A Bíblia diz que ele era de boa formosura, um homem sábio. E a Bíblia diz que ele então foi ungido para ser o primeiro rei de Israel. E a primeira coisa e o primeiro erro que Saul comete, que eu quero tirar uma lição para a gente crescer nessa manhã, é que Saul esqueceu que a sua posição vinha de Deus. O primeiro erro que nós podemos cometer, seja ministerialmente falando, mas também na família, com uma família próspera e abençoada em diversas dimensões, ou numa carreira, criando aí, desenvolvendo alto escalão financeiro ou empresarial, ou crescendo na carreira que você se propôs, nós nunca podemos esquecer e cometer o erro que Saul cometeu, que é esquecer que a posição dele vinha do Senhor. E é muito interessante que o texto, no versículo 23, diz assim: a arrogância é como a idolatria. A arrogância é como a idolatria, porque toda idolatria, eu já falei isso aqui algumas vezes, é você colocar algo diante do seu contato com Deus. O único que merece o nosso culto é o Senhor nosso Deus. E quando nós colocamos algo entre esse culto e a presença de Deus, aquele algo, aquele objetivo ou aquela pessoa é uma idolatria para nós. E muitas vezes a idolatria que está impedindo eu e você de dar glória ao nosso Deus é o nosso coração.
é a nossa vaidade, é nós pensarmos que nós chegamos aonde chegamos, conquistamos o que conquistamos, porque nós somos bons, porque nós somos poderosos. Não, eu sou destacado aqui nessa empresa porque todo mundo gosta de mim, eu sou bom de me relacionar, eu sou muito bom no que eu faço. Você até pode ser bom no que você faz, não é pecado você ser o melhor técnico ou o melhor em conhecimento, pelo contrário, isso é muito bom, é bom que seja assim, porque o nosso serviço, enquanto cristão, o nosso serviço bem feito, glorifica o nome do Senhor, irmãos. É um testemunho de vida. Agora, quando esse fazer bem, essa autoposição é sobre a nossa capacidade, nós estamos nos tornando idólatras do nosso ego, idólatras do nosso coração. E a primeira coisa que Saul não entendeu é que tudo que ele tinha, a posição que ele tinha alcançado, foi o Senhor quem o escolheu. 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, diz assim: chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou dele e profetizou no meio deles. Olha só o que a Bíblia está dizendo: o Espírito do Senhor ungiu a Saul. É o Espírito de Deus quem capacitou Saul de fazer alguma coisa. E isso é tão importante que Daniel capítulo 2, versículo 21, diz assim: ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos, ou conhecimento aos que sabem discernir. Pode deixar esse versículo aí. Olha o que o texto está dizendo. Ele muda épocas e estações, ele tira, destrona os reis e estabelece outros. Irmãos, não há poder nesse mundo que não tenha sido pelo menos permitido pelo nosso Deus. O que Jesus falou diante de Pilatos? Nenhum poder te foi dado se do alto não lhe foi concedido. Até, olha só que absurdo, até o poder de Pilatos julgar e crucificar o próprio mestre veio de Deus, veio da vontade permissiva do Senhor, mas da autoridade soberana de Deus, porque não existe poder nesse mundo que seja maior do que a soberania do nosso Deus. Não há governo nesse mundo que seja mais poderoso do que a soberania do nosso Deus. E é muito importante falar isso em épocas de guerras, em épocas de confusão, um país lutando contra o outro, vários países em guerras. Nós olhamos o mapa do mundo e nós vemos guerras e rumores de guerras, como Jesus profetizou em Mateus 24, 25. Quando nós olhamos a nação brasileira, nós vemos homens poderosos abusando de um povo pobre, roubando, machucando, e nós falamos: como isso é possível? Bem, nenhum poder humano é maior do que a soberania do nosso Deus. Ele quem coloca os reis e tira os reis, ele que dá conhecimento. E Saul não entendeu isso, irmãos. Saul pensou que o reinado e o trono era sobre ele. Nas minhas mãos está o cedro, eu governo Israel. E aqui começou a queda de Saul. Quando nós pensamos que somos autossuficientes, ali começou a nossa queda. Pastor, então cita um texto bíblico. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Ele, porém, concede graças aos simples. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe a quem, irmãos? Vamos lá, igreja. Deus se opõe a quem? Há homens nessa nação que têm o prazer de fazer o mal. Quando um homem é orgulhoso, ele se torna inimigo do nosso Deus. Ele se torna inimigo do nosso Deus. Por isso, meu irmão, que a gente aprenda com sabedoria nessa manhã. O primeiro erro da vida de Saul foi pensar que ele era autossuficiente.
O segundo erro da vida de Saul que nós podemos aprender nessa manhã é que Saul relativizou a obediência. O nosso Deus é um Deus que nos chama a obedecer. Por quê? E simplesmente porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele foi quem nos criou, quem nos moldou, quem fez as Escrituras para nos guiar, e Ele nos chama a obediência porque Ele sabe que obedecendo nós estaremos seguros e protegidos. 1 Samuel capítulo 15, não precisa colocar porque o texto é longo, do versículo 3 ao versículo 9, depois você pode ler na sua casa. Saul, como um político, ele tinha uma missão, ouça isso. Ele precisava derrotar os amalequitas e até mesmo derrotar de tal forma que destruísse até o rei dos amalequitas. E o que ele faz? Ele poupa a vida do rei e guarda os despojos. Quando Samuel encontra Saul, ele fala: esse texto aqui, o Senhor tem mais prazer do que obedecer, do que sacrificar Saul. Vem aqui comigo. Vamos pensar politicamente. Saul é um rei que venceu a guerra, pastor Abimael. Ele venceu a guerra e ele tem um rei inimigo nas suas mãos. Ele vai sair como um piedoso diante do povo por não matar o rei. Politicamente falando, a opção dele foi excelente. O povo de Israel vai me olhar como um homem piedoso, um homem misericordioso. E eu vou fazer uma aliança com um povo inimigo que são os amalequitas. Eu vou poupar o rei deles, vou ficar só com os despojos. Politicamente falando, humanamente falando, o Saul, ele estava pensando que ele era inteligente, irmãos. Para pensar nisso. Traz o texto para a vida real. Desenvolve aqui comigo. Você vê, a opção dele, politicamente falando e humanamente falando, não era tão ruim. Só que aqui tem um problema. Deus mandou ele acabar com tudo. E para Deus não é melhor a política, é melhor a obediência. Não é melhor a nossa vontade, é melhor a vontade dele. E quantas vezes nós relativizamos a obediência para agradar alguém? Quantas vezes nós polimos o discurso da palavra de Deus para ele ser mais palatável a essa cultura e não ofender aquele que pensa diferente? Quantas vezes nós amenizamos a verdade? Nós vemos um esquema lá no trabalho, um grupo que está desviando dinheiro e a gente é confrontado por aquilo que a gente pensa, e aí por causa de política, de uma segurança num país que precisamos de emprego, a gente entendeu? Jogo de cintura. Só que há momentos, irmãos, há momentos em que Deus nos exige a obediência, e a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor seguir a Deus e guardar valores e desagradar a cultura desse tempo do que a gente relativizar os nossos valores e perder princípios que Cristo nos deu na sua palavra. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz assim: e será que, se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você pode dizer amém por isso? Amém. Mas sabe o que nós queremos hoje? A exaltação sem a obediência. Nós queremos a honra sem a submissão. Irmãos, eu não me canso de dizer aqui exemplos do Pedro, né, irmãos? Por quê? Porque é uma criança de 1 ano. E o Pedro, eu não sei se o seu filho teve isso, passou por isso. Ele tem um costume que eu estou orando ao Senhor, porque não está fácil. Ele tem a mania de jogar a cabeça para trás quando ele quer alguma coisa. E ele faz uma manha. Já viu aquela criança que faz a cara de choro e não está chorando? Aquela cara assim, amarrada assim, não desce uma lágrima. É o Pedro. Pedro, não.
A gente quer salvar a vida dele, mas ele não entende, não é verdade? Ele quer pegar qualquer brinquedo que quer enfiar na tomada. Vamos pegar aquele ferro de passar roupa. E depois o Pedro ia chegar na igreja tatuado. Alguém ia perguntar: o que é que houve? Ele se tatuou de vermelho. Criança, irmãos, a gente tem que proteger o tempo todo. É ou não é verdade? De vez em quando a gente está lá passando pano na casa, aí a Helen bota aqueles produtos lá, sabe aquelas coisas lá? Que é faísca, com veja, com detergente. Quando vê, o negócio explode na casa. Aquelas coisas que ela faz lá. O Pedro, o que é que ele faz, irmãos? Bota. Então você tem que ficar ligado o tempo todo, para a criança não tirar a própria vida. É o tempo todo aquela coisa, né? Prende o Pedro, guarda o Pedro, bota o Pedro para cá, bota no armário, e não funciona. Tô brincando, tá gravando aí. Mas não é? Por quê? Porque ele não entende o que é obediência, irmãos. Ele está aprendendo ainda. A gente mora no terceiro andar e ele tem muito brinquedo como se fosse Lego de montar, só com peças grandes, né, para ele não engolir. Ele tem muito daqueles brinquedos. E eu não ligo, pode espalhar no chão, eu deixo espalhar tudo. Só que esses dias eu estou vendo o Pedro na varanda, lá para baixo assim. Ah! O que o Pedro está falando? Daqui a pouco eu olho lá para baixo, mais 5, 6 peças de brinquedo, tudo lá embaixo. Ele pegava, e tem tela, né? Tem a grade e tem a tela. Ele passava assim entre a tela assim, jogava lá para baixo, ficava assistindo. Aí pegava outro, jogava. Aí o carro passou em cima de uns, quebrou. Falei: ah, Pedro, parabéns. Aí foi o palhaço lá embaixo buscar, né, tudo. Peguei, recolhi, fiquei olhando lá de baixo, ele lá de cima me olhando. Aí quando subi, o que ele fez? O que ele fez? Quando eu botei no chão, ele pegou. Quando ele fez isso, eu falei: agora tu vai ficar de castigo, obreiro. Peguei ele, botei ele na cadeirinha dele. Eu falei: agora o irmão vai ficar sentado aí, bonitinho. Aí começa o quê? O choro, a tristeza, só porque eu botei ele sentado. Eu falei: não, agora você vai sentar para refletir sobre suas ações. Mas não sei, os pedagogos aqui que me perdoem, eu sou ignorante nessa área, mas funcionou. Ele ficou 5 minutinhos sentado lá, não jogou mais. Um milagre de Deus. Alguma coisa ele aprendeu ali. Eu não sei o que, não precisou bater, foi só sentar na cadeirinha. Fica aí, acabou o dia dele. Chorou, gritou, esperneou, acalmou, aprendeu. Não jogou mais. Brincadeiras à parte, isso é obedecer. E quantas vezes eu e você não somos o Pedro, irmãos? Deus fala assim pra gente: não faz isso, porque você vai perder o seu brinquedo, vai quebrar lá embaixo. O que a gente faz? E ainda olha para Deus assim, ó, igual o Pedro olha para mim, como quem diz: eu estou fazendo mesmo. Esse dia eu esqueci o que foi que ele fez, que eu falei assim: Pedro, não faz isso. Ah, lembrei, ele tem a mania de pegar o copo dele, e a gente tinha uma lixeira na cozinha. Agora a lixeira é dele, pertence a ele, é um objeto de brinquedo dele, né? Aí esses dias ele pegou a lixeira na cozinha, pegou o copinho dele, olhou para minha cara e fez assim, ó, largou o copo dentro da lixeira. Pum. Falei: Pedro, não faça isso, a lixeira está suja. Fui lá, tirei o copo e guardei. Lavei, aquela coisa toda. Daqui a pouco, o que acontece, irmãos? 1 minuto de distração e ele já alcança a pia. Ele pegou o copo, olhou para minha cara, dentro da lixeira, olhando na minha cara, dentro da lixeira. O nome é Pedro, né? Quem deu o nome foi a gente. Meio metro de gente, cara. Falei: ah, varão, deixa tu crescer.
Brincadeira. Mas, brincadeiras à parte, a gente faz para descontrair. Isso é obediência, né, irmãos? Quantas vezes nós, e eu quero pegar essa conjectura, na nossa infantilidade, nós pensamos entender mais que Deus. Que às vezes até permite um castigo a nós, como você ficar numa cadeirinha preso para você aprender, mas parece que a gente nunca aprende, não é verdade? E Saul, ele não entendia isso, ele não conseguia amadurecer. Saul, ele entendia que, o entendimento de Saul é que ele era melhor do que Deus no conhecimento. E Deus fala para ele: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Meu irmão, que a gente possa ser sábio nessa manhã e aprender com Saul que Deus quer de nós não sacrifícios, ou melhor, Deus até aceita sacrifício de jejum, de oração, votos, mas melhor do que isso para Deus é a obediência. Obediência de sua palavra. Isso é tão interessante que ele fala aqui, ó: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como um pecado de adivinhação, em outras versões de feitiçaria. E a feitiçaria, para Deus, Deus abomina a feitiçaria, na linguagem bíblica. O que significa isso? Deus não deseja que a gente manipule os espíritos, é isso que a Bíblia está dizendo. Deus não quer que a gente mexa com coisas que a gente não entende, é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia nunca disse, olha só, eu vou deixar você com uma pulga atrás da orelha agora. A Bíblia diz o seguinte: depois da morte segue-se o... E a Bíblia não é clara se o morto fala ou não fala, você sabia isso? Ela não é clara nessa. Ela só fala que Deus nos proibiu de falar com os mortos. Pastor, você acha que o morto fala? Não, não acho. Acho que é Satanás. Por quê? Porque senão Deus permitiria que a gente falasse com eles. E até porque Jesus falou que depois da morte, um foi para o Hades e outro foi para o seio de Abraão, e que eles não poderiam voltar para se comunicar com os vivos. Então, teologicamente falando, a Bíblia deixa entendido que o morto não deve falar conosco e que ele não vai ter oportunidade de falar conosco. Pastor, mas aí a Bíblia fala que Samuel voltou dos mortos. Bem, se o morto não tem permissão de voltar e Deus proibiu eu de falar com os mortos, tudo nos leva a entender que era um espírito enganador que estava falando ali. Você entendeu? Que a Bíblia não é clara não significa que ela não esteja falando. Isso que eu estou fazendo contigo agora nessa manhã é uma teologia. É difícil? Às vezes é. Por isso que eu comecei perturbando você, provocando você. A Bíblia não é clara, mas ela fala. Ela fala que não pode vir por parábolas. Jesus fala por parábolas. Mas por que eu entrei nesse assunto? Porque é por isso que Deus proíbe a feitiçaria. A feitiçaria para Deus é manipular espíritos que a gente não consegue controlar. E Deus fala: não faça isso. Não mexa com isso. Não chame os mortos. Não chame espíritos, porque você vai se destruir. Então, já que a gente não entende tudo, porque parte nos foi revelada, mas nem tudo no mundo espiritual a gente consegue compreender, é melhor fazer o quê? Obedecer a Deus. Então Deus fala: não fale com os mortos, eles não podem voltar. Não mexa com feitiçaria. Quem faz isso é quem? É o rebelde, é o desobediente. É por isso que na religião cristã, no Evangelho de Jesus, nós não mexemos com feitiçaria, porque nós não conseguimos controlar essas coisas. Melhor é obedecer do que ser rebelde, do que sacrificar. Isso não significa que a gente está menosprezando uma religião alheia. Nós estamos dizendo o que o nosso Deus mandou a gente viver e o que a gente obedece ao nosso Deus. Ficou claro isso para a igreja, amém? O pastor falou que o morto fala. Não disse isso. Eu não disse isso. Até porque, pela explicação que eu dei aqui, o meu entendimento é que são espíritos enganadores, são demônios. Se Jesus falou que não pode voltar do Hades, amém ou não amém? Ficou claro isso, igreja? Terceiro ponto: Saul buscou a sua própria honra.
1 Samuel capítulo 15, versículo 12. Abre sua Bíblia lá comigo, diz assim: de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Depois, voltando, passou e desceu a Gilgal. Saul ergueu um monumento à honra de quem? Olhem para mim, me vejam, eu sou o rei. A pior coisa que tem, olha aqui para mim, igreja, não se distraia. Eu sei que eu provoquei vocês essa manhã aqui com a questão fiz vocês pensar um pouquinho, né? Questão dos mortos, né? É bom, de manhã é bom a gente aprender mesmo. Qualquer dúvida, procura o pastor Abimael ou a Marilza. Educadora, fica ligada aí. É muito interessante que a fé cristã, Léo, ela não é uma fé do homem ou personalista em homens caídos. O que significa isso? A fé cristã não está sustentada no pastor Deus. A fé cristã não está sustentada em apóstolos, em homens. A fé cristã está sustentada na pessoa de Jesus, na pessoa dele. E nós não podemos ter uma fé, irmãos, personalista. Sabe por que muita gente se afasta do evangelho? Olha aqui para mim. Sabe por que muita gente se desvia? Porque seguia o pastor e o pastor caiu. Pastor foi apanhado em adultério, pastor foi encontrado em corrupção, pastor foi encontrado em qualquer falcatrua. Aí a pessoa que seguia o pastor desvia. Não, meus irmãos, nós não seguimos a homens, a não ser o homem que revelou a Deus, e o seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Ele que seguimos. É a Ele que seguimos. É por isso que uma vez eu brinquei aqui falando que eu vou botar a placa da igreja escrita lá, Primeira Igreja Batista de Vista Alegre, e a foto do pastor Abimael, que é mais bonito que a minha foto. Não é verdade, pastor Abimael? O negócio é a Glaucia deixar, aí é outra história. Irmão, pastor, mas lá na igreja não tem nada contra isso. Eu respeito a outra igreja, eu não estou criticando ninguém. Eu só estou falando que o pastor não é maior que a comunidade. O pastor é mais um no meio da comunidade. O maior entre nós é o cabeça, e o seu nome é Jesus, irmãos. Oh, glória a Deus. Agora, você respeitar o lugar, você dar honra ao lugar, isso é uma outra história. Você honrar, abençoar, orar, respeitar a palavra, pedir aconselhamento, isso é o que a Bíblia recomenda. Isso é bíblico. Agora, você idolatrar, beijar anel, tem hora que eu penso que a gente está voltando para o romanismo, para o catolicismo, porque hoje a gente tem bispos e papas no nosso meio, homens que são incontestáveis, homens que falam em nome de Deus, homens que dizem o que Deus não disse muitas vezes, e a gente segue essas pessoas. Nós seguimos movimentos de doutrina. Saul, ele ergueu um monumento em sua homenagem. Ele falou o que no Carmelo? Me adorem, me vejam, me observem, eu sou o rei, eu sou o melhor, eu sou o tal. E o que aconteceu? Caiu em pecado, caiu em desobediência. O erro de Saul foi se sentir autossuficiente e honrar ele próprio. Irmãos, o início da nossa queda, o início do nosso erro enquanto igreja, ou enquanto um funcionário, ou dentro do nosso lar, está quando nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar e não o nosso serviço. Ninguém casa para ser feliz, nós casamos para fazer o outro feliz, e indiretamente seremos felizes. Eu vou ter um filho, porque esse filho vai ser o meu servo dentro de casa. Aí ele vai ter que fazer comida, vai ter que lavar louça, vai ter que me obedecer, porque eu sou o pai, eu sou a mãe. Eu tenho uma má notícia para te dar: filha para o resto da vida, né? Que dizem os pais mais velhos do que eu aqui, não é verdade? Né, Marivone? Mas é verdade, eu estou brincando com a Marivone, mexendo com ela. Mas filha para o resto da vida, não é verdade, irmãos? Os mais velhos aí, né, Patrícia, Kleber? Filho para o resto da vida, já casaram,
mas para sempre é filho. A minha mãe de vez em quando me manda uma mensagem, me liga. O que foi? Cadê você? Eu falei, o que houve, mãe? Eu quero saber de você. Não fala nada. Eu falei, não, estou aqui, está tudo bem. E se sair com ela, tem que fazer o quê quando chegar, irmãos? Tem que avisar que chegou em casa. Sexta-feira eu saí com ela para fazer um lanche. Levei minha mãe para fazer um lanche, para ver o netinho. Estava a Ellen, deixamos ela em casa. O que aconteceu? Me avisa quando chegar. E ai de mim se não avisar, irmão. Que reclama e briga mesmo. E só falta me botar de castigo também, igual o Pedro. Senta na cadeira, igual o Pedro. Mãe e pai é para sempre. Então eu estou falando nesse contexto porque muitas vezes nós pensamos que as coisas têm que nos honrar, as pessoas precisam nos ver. Saul, ele ficou com essa tentação, seu orgulho ficou ferido quando Deus começou a usar Davi. Olha o que diz o texto de 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 7 em diante. E as mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Versículo 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Até aí é suficiente. Olha o ciúme. Olha o ciúme. O que está acontecendo aqui? Estão elogiando mais o pastor Abimael do que o pastor Davis? Quarta-feira o Rodrigo pegou aqui os 5 pontos. Pregou demais. A igreja gostou. Elogiaram no final do culto. E é verdade. Chegaram para mim e falaram: pastor, Rodrigo está pregando bem. O que o pastor fez? Tirou o Rodrigo do púlpito. Não prega mais. Não é verdade? Irmãos, em nome de Jesus, a igreja não está sustentada no pastor Davidson, nem no Rodrigo, nem no Fábio, nem no Abimael, ou em qualquer outro que suba no púlpito dessa igreja. Essa igreja está em Jesus, o nosso Senhor. Cada um tem o seu lugar no corpo. E aí aqui eu queria, tem umas 10 minutos antes do último ponto, nesse terceiro, eu ainda queria falar uma coisa muito importante, principalmente para os nossos seminaristas e obreiros dessa igreja. Ouça isso que eu vou falar agora. A visão que Deus deu ao pastor dessa igreja, enquanto exercício, enquanto estou como pastor dessa igreja, é que nós não seremos uma igreja personalista, irmãos. Há igrejas, e isso não é uma crítica, que são muito conhecidas por pastores. Há igrejas que são muito conhecidas por bandas, ministérios de músicas. E não é o que o Senhor colocou no meu coração desde que eu me tornei pastor aqui. Eu nunca falei isso de púlpito, é a primeira vez que eu estou falando hoje. Uma vez a Ellen perguntou dentro de casa para mim: o que Deus coloca no teu coração como ministério para Vista Alegre, como pastor? Eu falei: Ellen, eu não vou me tornar famoso às custas de Vista Alegre. Eu falei isso para ela. Deus não colocou isso no meu coração. E também não vou permitir que nenhum outro pastor, ou banda, ou ministério se torne mais importante do que a igreja. Nós não teremos aqui aos seminaristas, aos pastores, pessoas que são muito importantes e a igreja fica em segundo plano. Aqui o mais importante é a igreja de Jesus. Enquanto eu for o pastor aqui, essa é a visão que Deus me dá. Nós seremos referência enquanto igreja. Nós não seremos referência enquanto o pastor Davidson, ou o evangelista, ou a banda. Foi o que eu conversei com o Felipe quando ele entrou. Felipe, faço um excelente trabalho, mas eu não quero uma banda que saia para tocar, que grave discos. Não, eu quero uma excelente banda, um excelente louvor para levar a igreja à adoração. Eu falei para ele: traga o céu para nós, traz a unção para esse lugar. Então hoje eu falo até enquanto pastor, os nossos seminaristas, pastores e líderes. Aqui, enquanto eu for pastor, nenhuma pessoa será mais importante do que a presença de Jesus e a igreja de Jesus nesse lugar. Nós seremos conhecidos enquanto igreja. Que o Brasil saiba quem é a igreja de Vista Alegre. O nosso trabalho, as nossas tarefas, os nossos fazeres, que a gente seja relevante enquanto igreja. Você pode dizer amém por isso?
Graças a Jesus. Graças a Jesus. Nenhuma fé personalista. Aqui nós temos aqui a igreja do Saul. Deus nos guarde disso, amém? Amém, igreja? O quarto e último ponto. Saul pensou que era, vou falar baixo, insubstituível. Perigoso. E a gente está crescendo em sabedoria nessa manhã. Quando eu falo isso, Liege, aí alguém pode pensar assim: pastor, o senhor está me descartando? Não, nunca. Ninguém é descartável no reino. Ninguém é para ser jogado fora no reino, não é isso. Agora, uma coisa é a pessoa enquanto ser humano, enquanto cristão. Outra coisa é o cargo enquanto ocupa. Saul, ele pensou que o reino era sobre ele. Ele sacrificou no lugar do sacerdote. Ele ergueu um monumento para ele. E ele se incomodou quando falaram sobre Davi, que era seu capitão. Por quê? Porque ele não queria perder o lugar dele. Saul pensou que era insubstituível. E isso, irmãos, não é só para dentro da igreja, não. Cuidado lá no seu trabalho. Melhore a sua carreira. Preste atenção na hora que você chega. Aí o crente chega sempre atrasado. Bate sempre o cartão atrasado. Está sempre atrasado. Daqui a pouco é mandado embora, Willito. Foi o diabo. O inimigo se levantou contra a minha vida. O inimigo se chama cama. Tu gosta de dormir? Irmãos, não é fácil, não é verdade? A gente tem que vigiar com as coisas. Irmãos, no mundo que nós vivemos, nós temos que entender que, infelizmente, para muitas empresas, nós somos descartáveis. Não é verdade? As pessoas vão nos trocar com rapidez para o melhor. E quando nós pensamos que nós somos tão bons, nós caímos num erro de não estar em constante melhora. Semana passada, eu tive a oportunidade de ir ao Seminário do Sul e assistir uma palestra de um pastor que eu não conhecia ainda, um pastor canadense, que sempre trabalhou com liderança pastoral. Comprei um livro dele sobre liderança espiritual. Excelente livro, estou acabando de ler em uma semana, fantástico livro. E ele falando sobre como nós, pastores, líderes, seminaristas, temos uma dificuldade de voltar para aprender. E naquela palestra, eu descobri que no Seminário do Sul tem uma pós-graduação de pregação. E eu estava conversando com o Marlon esses dias, eu falei: Marlon, talvez quando eu terminar o mestrado, se for possível, eu quero fazer essa pós. Eu quero voltar a aprender a pregar. Ah, pastor, mas o senhor já prega. E daí? Será que não tem algo que eu possa aprender de novo? Ou de me reciclar? Eu só não sei que horas eu vou fazer essa pós. Se é quando eu terminar a dissertação do mestrado, quando começar o doutorado. Eu ainda estou meio perdido se eu vou ter vida ainda para viver. Mas, se eu parar de dormir, eu acho que dá tempo. Na hora de orar 3 da manhã é um bom momento. Meu Deus, descansar também é bíblico, né? Então vai ter que esperar essa pós. Não tem jeito não. Mas por quê, irmãos? Porque eu estou dando esse exemplo assim, brincando com a igreja, porque nós precisamos sempre nos reciclar, irmãos. Reciclar é a mesma coisa que renovar. Ninguém, irmãos, ninguém chega num nível de ser incontestável, irmãos. Ninguém está num lugar que fale assim: nossa, esse aqui não tem nada para melhorar. Começou a queda. Quando nós pensarmos que nós somos tão bons em fazer algo, que ninguém é melhor do que a gente, com certeza já tem alguém que já passou a gente há muito tempo. E esse foi o erro que Saul teve. 1 Samuel capítulo 15, versículo 28. Então Samuel disse: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que você. Meu Deus do céu, que palavra, hein, irmãos? Imagina Saul recebendo essa palavra. Deus deu o reino a alguém que é melhor do que você. Sangue de Jesus tem poder. É muita humilhação. Mas os humilhados serão exaltados, e aquele que se exalta
será humilhado. O Saul, presta atenção nisso, eu já estou caminhando para a parte final. Ele fez um altar para ele fez um monumento para ele pensou que ele era sacerdote e sacrificou no lugar de Samuel. Ele se orgulhou e Deus resistiu o reinado dele e falou para ele através do profeta: já tem alguém melhor do que você, um homem segundo o meu coração. Davi era pecador, irmãos. Davi fez muita coisa errada, irmãos, mas Davi tinha uma coisa que Saul não tinha: a humildade de pedir perdão. Davi talvez, se a gente pegar as duas histórias aí, tenha cometido até mais erros do que Saul, talvez, se a gente comparar. Mas Davi sempre voltava para a oração, irmãos. O que Davi disse nos Salmos 51, igreja? Não retires de mim. O que Saul perdeu, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Para finalizar, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no seu devido tempo. Esse é o nosso Deus. Que a gente possa crescer em sabedoria nessa manhã, igreja. Você pode dizer amém por isso? O Senhor nos ensinou a sabedoria do alto. O tolo é aquele que erra, nunca aprende. O inteligente é aquele que erra e vou melhorar. Mas o sábio é aquele que olha o erro do outro e diz: eu vou aprender com isso aqui. Que sejamos sábios de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Fique de pé no seu lugar. Após essa adoração nós vamos encerrar.